gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre queimaduras, sobre os diversos tipos de queimaduras e não apenas aquelas queimaduras do período junino, não. Queimaduras que são registradas lá no Hospital de Urgências de Sergipe o ano inteiro. Para bater um papo com a gente aqui, a cirurgiã plástica Moema Santana, que é referência técnica da área de cirurgia plástica, o que acaba englobando também os cirurgiões plásticos que atuam na unidade de tratamento de queimados. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Obrigada. A gente está, claro, no período junino, há sempre uma preocupação maior com essa questão da queimadura. A gente está falando assim, preocupação maior por parte da população. Mas no dia a dia, lá no Hospital de Urgências de Sergipe, lá no USE, tem queimados o ano inteiro. Isso é importante a gente frisar que tem queimados o ano inteiro. A gente atende, principalmente, nós atendemos crianças, né, e adolescentes, mas principalmente crianças até 3 anos. E isso é o nosso maior contingente, né? É tipo específico, mais comum de queimadura? Queimadura sempre por líquido superaquecido, sempre. É aquela mãe que está com o bebê no colo, que vai tá cozinhando e está mexendo e a criança vai lá, mete a mão. Ou então o cabo da panela está para o lado de fora, a criança andando 1 ano e meio, 2 anos, puxa aquela panela também. Ou então aquele copo de café quente que você deixou em cima da mesa, a criança vai e puxa a toalha da mesa. Ou ela está em cima da mesa e puxa tá no seu braço ou sentada e vai lá e puxa aquele caneco de café ou de água quente ou de gogó quente. Sempre da mesma forma, sempre é desse jeito. E aí esse tipo de queimadura é o registro de uma queimadura mais grave ou ela acontece nos vários tipos? Ela acontece dos vários tipos, depende realmente da exposição da criança, da quantidade de líquido que atingiu essa criança, da exposição que esse líquido fica em contato com o corpo da criança e a gente, dessa forma nós vamos ter em vários estágios, né? Tanto mais leve, como é queimadura de 1º grau, só que quando fica vermelhinho, 2º grau, quando forma aquela bolha, e 3º grau, quando fica esbranquiçado, que queimou todas as camadas da pele. Então, o que a gente orienta sempre? Qualquer tipo de queimadura, queimou, sempre leve seu filho, a criança que foi queimada, imediatamente para debaixo d'água. Ou coloque o membro embaixo da água corrente. Pode ser água de chuveiro, pode ser água realmente da pia, o que for mais perto, mais rápido, colocou embaixo d'água. Independentemente do tamanho, da dimensão da queimadura. Do tipo, isso. Se for uma queimadura maior, melhor jogar embaixo do chuveiro. Se for uma queimadura menor, claro, pode colocar o braço embaixo da pia com água corrente, é o mais indicado, né? Por quê? Porque nesse momento você barra o processo da queimadura. Quando você deixa quando você queima, principalmente com álcool, por exemplo, ou com chama direta. Ou seja, a pessoa vai fazer, geralmente as pessoas costumam acender ali para poder o fogo pegar mais rápido no carvão, utilizar muito álcool. Álcool, ou o próprio carvão, pólvora, tudo isso. Então, quando queima, ele continua queimando, porque queimou com álcool, queimou com pólvora, mas está ali. Vai para a pele e continua queimando. Enquanto você não colocar o membro, o braço ou a perna embaixo da água corrente e tirar toda aquela pólvora e dessa forma você barrar a queimadura, ele vai continuar queimando. Então, por isso que a gente orienta. Onde tiver, lave bastante com água corrente. E só, não precisa colocar mais nada. E lavou, e claro, vai procurar um hospital. Envolveu com uma toalha, um pano limpo, vai para o hospital. Não precisa colocar manteiga, não precisa colocar pasta de dente, é pior se colocar. E aí muita gente acaba colocando, por exemplo, pasta de dente, pó de café. Pó de café é terrível, que infecciona.
Então, tudo isso, nada disso. Às vezes, a gente vai tirar, por exemplo, uma pasta de dente que gruda e a gente transforma, às vezes, uma queimadura mais leve em uma queimadura mais grave. Então, não colocar nenhum tipo de substância. Muita gente acaba envolvendo ali atadura, gás, isso também prejudica? Não, pode colocar gaze, não tem problema. Mas, tipo, dá envolver só com pano mesmo e levar direto para... Não pano molhado, o pano tem que ser seco. Por quê? Você tirou toda a pólvora, tirou todo aquele material que realmente estava causando ali álcool, o que for. Ou, por exemplo, já atendi paciente que foi explosão de panela de pressão. E aí o feijão foi para cima dela. Só que tem que tirar esse feijão, porque o feijão está quente, está muito quente e continua queimando. Enquanto ela não tirar aquele feijão, não tirar tudo aquilo que está queimando na pele, a queimadura não para. Então, às vezes, no evento, ao invés de você ser uma queimadura mais leve, quando você queimou, na mesma hora foi na água e tirou, então às vezes só fica primeiro grau, só fica vermelhinha a região. Mas se você deixar aquele feijão, ou deixar o álcool, ou deixar aquela pólvora, aquilo ali vai corroendo e vai aumentando a queimadura. Então você tem que parar a queimadura. E você só para o processo da queimadura quando você lava a região com água corrente. E aí, a depender do tipo de queimadura, é sempre necessário levar a pessoa ao hospital? Porque a gente sabe que tem queimaduras que ficam ali apenas aquela manchinha vermelha. Sim, se for só a manchinha vermelha, não. Hidratar bastante aquela região, você pode passar um óleo ou hidratante bastante aquela região e pode ficar em casa. Não Quando tem forma necessidade. bolha? Quando forma bolha, sim. Aí, quando forma bolha, você precisa ir ao hospital, porque a gente vai retirar aquela bolha e vamos colocar um curativo apropriado. E aí a gente vai orientar, esse curativo pode ser só feito em casa? Não, esse curativo tem que ser feito no posto de saúde por um profissional orientado. Então, a gente vai dar a orientação correta. E tem alguma diferença, por exemplo, se a queimadura ela foi com água, a senhora estava falando aqui que é líquido quente, mas a gente sabe que muitas vezes tem o líquido quente na criança, mas tem, por exemplo, o feijão, ou tem algum caldo que seja mais espesso, por exemplo, que leve leite. Tem alguma diferença na hora de você socorrer essa pessoa? Existe a diferença, sim. Se for líquido, né? Assim, claro que se for água, queimou com água, ele é uma queimadura mais benéfica, digamos assim. Vai se desenvolver de uma forma melhor do que, por exemplo, uma queimadura com álcool ou uma queimadura com pólvora. Essas queimaduras são piores e têm uma tendência maior a infeccionar, né? Comida por ser comida, né? Mas assim, se você tirou imediatamente aquela comida também, mesmo sendo líquido, mas foi retirado imediatamente, também vai evoluir melhor do que um álcool, do que uma chama direta, do que uma pólvora, que essas queimaduras, elas incrustam, né? E assim, a pólvora mesmo, é muito difícil você conseguir tirar toda a pólvora. Então, por isso que a gente sempre orienta. Tira a pólvora em casa, imediatamente depois da queimadura e vá para o hospital. Então, a chance de infecção vai diminuindo. Mas queimadura com pólvora, a chance de infeccionar é muito grande. Então, o alerta maior, qualquer tipo de queimadura, seja aquela queimadura que deixou uma vermelhidão, ou que causou uma bolha, ou que foi com água, ou que foi com feijão, ou com líquido, ou com mingau. Com o que for. Com o que for. Chuveiro, torneira, água corrente. Água corrente. Fria. Imediatamente. Água fria. Às vezes chega a mãe lá e dá um desespero, porque chega a mãe com a criança suja, ainda com o líquido do que queimou. E não, isso é péssimo para a evolução da queimadura como um todo, né? Então você tem que lavar, queimou, joga a água imediatamente, deixa a criança ali uns 5 minutos. Depois enxuga toda ela também, assim, não pode levar a criança molhada, porque também, assim, a chance dela baixar a temperatura é muito grande e criança é muito sensível a isso, adulto não, mas criança é bastante sensível. Então, tem que envolver essa criança ou com a toalha, ou com um lençol, o que for, e levar para o pronto-socorro. Doutora Mãe, daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo, que a gente vai ao intervalo e a gente volta já. 2 minutos.